E aí, gurizada, beleza? Aqui é o Renan, professor, e hoje a gente vai falar um pouco sobre ideologia, ciência, então solta a vinheta! A ciência só tá certa quando concorda comigo, né, seu pirola? Será que eu vou falar mal do pirola, gurizada? Então, pessoal, antes de mais nada, descrição do vídeo aqui, minhas redes sociais, e na descrição do vídeo também aqui, formas de apoiar o canal, pode ser via PicPay, transferência direta, assinatura mensal dos brothers ou no botão Seja Membro. Cogite apoiar o canal que menos cresce no Brasil. Obviamente que eu não vou ficar aqui falando mal do Pirula, até porque é meu brother, eu não falo mal de quem eu sentei pra tomar cerveja. Mas ele tá na thumb aí pra fazer aquele famigerado clickbait. E porque ele de alguma forma ilustra uma coisa que eu não concordo sobre uma concepção de ciência, mas eu ainda tô formulando ainda a minha discordância, por enquanto é só uma discordância, né? Daí tu começa a correr atrás de textos e tal, para estruturar melhor. A minha discordância é sobre aquele uso, né? Porque eu acredito, tenho essa impressão, e ainda falta ler bastante coisa sobre isso, mas que a ciência também é ideológica. E eu sei que o Pirula acha que a ciência não é ideológica, ele vai mais para esse lado da neutralidade. Não que ele acredite que a ciência seja neutra, tá? Mas eu sei que ele vai para esse lado mais da neutralidade, talvez até pela área dele, né? A área dele talvez permite mais essa coisa aí preto no branco, apesar de, mesmo nessas hard sciences da vida, há um elemento ideológico muito forte. Mas, de novo, eu preciso estruturar melhor isso. E por que eu tô falando? Ao estruturar melhor isso, eu fui procurar aí um artigo, achei na revista da USP, um artigo de história de um professor da FEFELESH, muito legal, onde tenta responder a pergunta se a ciência é uma ideologia. Baseado num autor ali, o George Scangillen, A História e os Historiadores. Daí claro, aqui não é voltado para história especificamente, então mais ciências humanas aqui sobre essa ideia de ser ideologia. Não é o texto que acabou respondendo essa questão para mim, né? Mas ele me ajudou a compreender algumas coisas que eu quero trazer aqui para discussão. A primeira delas, né, é a gente precisa entender o que é política. Política é aquela arte de conquistar, manter, exercer o poder, ou seja, controle, né? Política é controle do jeito Maquiavel, do jeito do Nicolau Maquiavel. Política é controle, é o domínio sobre o território, é o domínio sobre um estado-nação, é como tu controla isso, de que forma tu controla, o que tu dá para as pessoas continuarem te apoiando, o que tu tira delas para elas deixarem de te apoiar. Então isso seria a política no sentido do Maquiavel. E ideologia, né, meu velho? Como diria algum sábio, ideologia é que nem sotaque. Quem tem é o outro. É, sempre não, eu não tenho ideologia, tá louco que eu tenho ideologia, nunca terei ideologia. Tem ideologia sim. Todo mundo tem e faz parte. E nesse artigo aqui vai trazer até umas concepções interessantes de ideologia, traz desde a mais clássica ideologia como um conjunto de ideias que muda ao longo do tempo, e essa definição é muito importante, a ideia é que ideologia vai mudando ao longo do tempo, e também traz desde concepções mais marxistas ali, a ideologia como algo da superestrutura para manter a classe trabalhadora refém do capitalismo. Claro que não é assim que ele define, mas isso ajuda a ilustrar um pouco a ideia que ideologia para o Marx, ela é uma coisa imbuída, tipo assim, eu posso fazer as pessoas enxergarem o mundo desta forma ideológica. Daí aí seria ideologia, a concepção aí de política, e dentro dessas duas concepções, a gente tem a ciência, que por muito tempo, ou em algumas áreas que daí fogem ao meu conhecimento, né, as hard science foge total ao meu conhecimento, não tanto de método científico, é mais do conteúdo mesmo, né? O método científico talvez não seja tão problemático de entender, mas o conteúdo sim. E dentro desses métodos científicos aí, vende-se muito a ideia de neutralidade da ciência. Eu tive a honra, e fala que foi honra mesmo, cara, porque eu fui pro Rio de Janeiro uma vez gravar com a galera do Blablalogia e acabei vendo a palestra do Pirula, Ciência Só Está Certa Quando Concorda Comigo. É palestra, meio show, né? E eu achei muito boa, muito boa. Quem não viu, perdeu. Talvez ele faça de novo aí. Eu quis muito que ele viesse para Porto Alegre na época até, mas não conseguiu. Eu achei muito boa que para quem é leigo explica muito bem, para quem entende também explica muito bem, mas
faz uma... A gente acaba exaltando a ciência como a grande provedora de respostas, e que acaba, né, sendo a função dela. Tu vai fazendo pergunta, tentando responder pergunta, a hora tu consegue uma resposta, isso gera uma outra dúvida, vai, né? Esse movimento aí. Então, foi uma palestra muito boa, só que eu sempre fico com essa pulga atrás da orelha no quesito ideologia de ciência, porque tem desde a ideologia do cientista que ele faz, tem desde tentar tensionar a pesquisa para um lado, e isso tudo seriam mecanismos ideológicos, tá? Mas volto a falar, essa parte aí faltaria, e eu tô organizando um estudo melhor nesse sentido. Mas esse artigo que eu li, ele me chamou a atenção numa coisa muito, ele fez um... Isso que é legal, às vezes tu lê uns bagulho que... E o que ele fez, tá? Ele vai ali, por exemplo, e compara ali que, tu pega a teoria geocêntrica e heliocêntrica da Terra. Essas contestações, elas permaneceram em disputa até que chega alguém, um grupo científico bem fundamentado, dominante e firme, e estipula a determinada verdade. Sempre entre aspas, porque toda vez que tu traz uma teoria, toda vez que um grupo científico traz uma teoria e a outra acaba sendo refutada, aquela outra durante bastante tempo foi considerada a verdade do momento. E a gente tem um exemplo clássico ali, na escravidão e tal, que, né, de considerar raças inferiores, etc. Então ele faz essa comparação de ideologias, que ideologias vão caindo ao longo do tempo e vão se mudando ao longo do tempo. Só que ao mesmo tempo, que tipo de ideologia assume, aceita uma contestação? Por mais dialética que se tenha, a ideologia, de modo geral, nunca aceita uma contestação. Ela sempre se põe como verdadeira e inquestionável. E daí é só tu ver os marxistas hardcore, é só tu ver os ANCAP, principalmente ANCAP, assim como... Nossa, é isso aqui mesmo! Só que a gente viu que as ideologias, elas também são superadas ao longo do tempo. Tanto quanto teoria científica. Então a ideologia, ela acaba se comportando na prática muito como uma teoria científica, que tu vai lá, tu mexe, tu analisa, tu observa, tu recorta, faz taxonomia, né? Bota pra lá, bota pra cá. Então o autor defende uma coisa muito que me chamou muita atenção, que é comparar a ideologia com uma teoria científica. Ao mesmo tempo, tu não pode falar que a ideologia é algo falso. Porque no momento que tu fala que a ideologia é algo falso, tu tá querendo dizer que existe a verdade no mundo. Só que na ciência, essa verdade também é algo ilusório. Olha aí ao longo da história quantas crenças a gente teve, né? Eu lembro que tinha um professor de biologia que falava assim, ó. Tu tem uma criança, corta a perna dela. Dessa criança tem uma outra criança, tu corta a perna da outra criança. Até que vai chegar o momento que uma criança vai nascer sem perna. E todo mundo, sim. E ele, não, errado. Isso é o Lamarck. Durante muito tempo aquela concepção foi certa. Durante muito tempo, putz, mano, os caras nem concebiam a gravidade. Então, assim, a ciência muda, a ideologia muda. E essa questão da verdade, ela também acaba sendo, de acordo com o autor, algo ilusório. E isso é muito louco. Então isso foi tudo de acordo com o autor, só que ao mesmo tempo daí dando uma opinião sobre o artigo, tá? Acredito que a ciência, apesar de pode ser algo ilusório, pode ser algo transitório, né? Essas verdades estruturantes aí, elas podem passar, como a gente já viu ao longo da história, mas ao mesmo tempo a gente tem que se agarrar em algum galho. E é melhor se agarrar nesses galhos da ciência, porque ela pelo menos mostra um norte. Se depois de alguns anos, a gente reviu, não era aquele norte, beleza, paciência. Mas ela consegue ilustrar um norte. E a ciência, às vezes, ela vai entrar em confronto com a ideologia da pessoa. E a pessoa fica naquele... escolho que eu acredito ou que a ciência fala. Mas se a ciência também se comporta como ideologia, quem garante que a ciência aqui vai ter sempre esse comportamento? Volto a dizer, não estou falando de hard science, porque daí o meu conhecimento para essa coisa acaba sendo meio parco, tá? Por exemplo, a vacina tem 100% de eficácia. Não, mas eu acho que não, né? Não estou falando nesse sentido. Estou falando mais desse caráter transitório das teorias científicas, tá? Em que as teorias científicas se comportam como ideologias e que ambas tem o seu espaço na sociedade e que fica muito difícil da gente achar a verdade. Mas já que há de se confiar em alguma coisa, que se confie no método científico, que foi a coisa que se provou
meio que universal, tá? Pelo menos aí nas hard science, nas ciências humanas, depende um pouco de contexto histórico de uma área, vai se dar uma população é diferente de outra, né? Tem outros pormenores. Mas é isso, se quiser botar aqui embaixo algumas dicas de leitura nesse sentido, eu particularmente acredito que a ciência não é neutra, o método científico também não é neutro, né? Neutralidade na ciência não existe. O resultado pode ser uma coisa. Agora, neutralidade não existe. Mas, de novo, falta mais arcabouço teórico da minha parte, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece de curtir, compartilhar e cogitar e apoiar o canal que menos cresce no Brasil, tá bom? Beijo no cérebro de todo mundo and tchau!